Os vencedores, você está acompanhando e começando agora aqui na tela do Band Esportes, mais uma edição do seu Supermotor. A gente vai falar muito sobre a final do Moto 1000 GP, que nesse domingo arrasou lá em Curitiba, um grande público, pelo menos 30 mil pessoas acompanharam essa decisão de campeonato, que foi realmente muito agitada, muito bacana. É lógico que a gente tem o César Barros aqui com a gente nesta noite para falar a respeito da prova. O César vai contar como viu a temporada deste ano, só que a gente tem um outro convidado aqui que de dentro da pista sentiu, percebeu a evolução do Moto 1000 GP, que foi o Ralf Loturco, nosso convidado, piloto que já está há 15 anos radicado lá na Europa, lá na Inglaterra, sabe bastante, vai poder falar, porque ele andou aqui em 2012, então ele vai poder contar como nós subimos de produção, se é que subimos. E nós temos também um campeão do último domingo. O Brian David está aqui no nosso programa, o Brian, que vai me confirmar duas coisas, a idade dele, se ele vai correr pelo Brasil, pela Espanha, pela Inglaterra, várias opções. Antes de mais nada, parabéns, mister. Tudo bem? Como é que você está? Que bom que você está aqui. E aí, você vai correr na Europa, se você for correr, vai defender que país? Brasil, Inglaterra, teu pai é inglês, é isso? Sim, meu pai é inglês e minha mãe é brasileira, é isso mesmo. E você vai correr com as duas bandeiras, como é que vai ser? Não, eu vou correr como brasileiro, que é o meu país, e vou defender a minha bandeira. Perfeito. Há quanto tempo você está no Brasil? Você escolheu ser brasileiro, Brian? Eu faz um ano que eu estou no Brasil. Direto, morando aqui direto? Sim. E faz 2 anos que eu estou correndo aqui no Brasil. E você correu antes em outras categorias? Como é que foi? Porque a gente sabe que a participação de um piloto, você está aqui agora já andando de 250 e tal, eu quero saber se você teve outras experiências de competição. Sim, eu já corri uns anos na Espanha, teve uma experiência muito boa, foi lá onde eu aprendi a andar de moto. Aprendi numa escola que tinha muitos pilotos que aprendiam. Então foi aí onde eu evoluí e cheguei a como estou agora. E quem é que te incentivou nessa história? Porque a gente sabe que às vezes o pai, né, até força a barra, vai ser motoqueiro, piloto e tal, porque eu não fui, você vai realizar meu sonho e tal. Ou é a mãe, ou a mãe nem quis. Como é que foi essa história? Quem te incentivou? Não, eu desde pequeno sempre pedi uma moto para minha mãe. Eu sempre gostei de moto, sempre insistia para ela que eu queria ser piloto. É mesmo? É isso mesmo. E ela que deixou você pilotar, então? Sim, ela chegou a me comprar uma moto, aí foi daí onde começou tudo. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 8 anos quando eu comecei a... Você tinha uma estratégia para essa prova de Curitiba? Sim, eu estava bem tranquilo, na verdade, sempre eu esteve, né, na decisão do campeonato. Claro que sempre tem umas coisas que pra gente fazer na última etapa. Meus companheiros de equipe me ajudou muito, tenho que agradecer muito a eles e minha equipe também. Perfeito. Mas você tinha uma noção de qual seria o approach, atacar desde o início? Porque você largou na pole com um tempo muito bom e você conquistou a pole inclusive sozinho, né? Sem ajuda de vácuo. Sim, uma coisa que eu não comuniquei foi que 2 semanas antes da corrida eu tomei uma queda, eu machuquei o ombro, aí tava doendo. Você não comunicou quem? Eu não comuniquei. Você não o campeonato. Contou pra ninguém? Ah, tá. Você não falou pra ninguém que você tinha caído? Entendi. Ótimo, então vambora. Só quem tava em Valência viu. Pois é. E aí você começou meio receoso, como é que foi? Sim, eu fiz muita fisioterapia, tenho que agradecer a todo mundo que me ajudou, Vinícius. Aí eu comecei a estar melhor, aí eu mais confiante ainda. Sim, na classificação eu andei sozinho, não estava doendo meu ombro, felizmente. Ainda bem. Eu terminei conseguindo a pole no último instante da Q2. E depois na corrida, não conseguiu fazer uma corrida isolada que ele imaginava, mas acabou no final faturando o título. A gente vai falar um pouco mais a respeito dessa decisão de título, porque o Tom Kawakami acabou não participando das voltas finais que decidiram o título. A gente, na transmissão, falou disso, teve o toque, teve o tom, mas eu quero falar disso daqui a pouco, porque eu quero colocar na nossa conversa o Ralf Loturco, que veio da Inglaterra para participar dessa prova. Ralf, o que você imaginava que você ia encontrar?
o nível está melhor ou pior do que o que você deixou aqui da tua última participação? Boa noite. Boa noite. Com certeza, Celso, eu percebi que o nível da última vez que eu tive aqui aumentou muito. E eu acredito que isso é devido à participação de pilotos de fora, né? Porque você trazendo pilotos de fora, você vai automaticamente modificando a maneira do campeonato em geral. Então, está bem mais alto do que da outra vez que eu tive aqui. E os pilotos estão andando muito bem, estão andando em estilos, mas o estilo está mais europeu. É mesmo? A tocada está bem mais o estilo europeu de tocada. E foi assim, foi até um choque para mim, porque eu estava achando que eu ia chegar e ia conseguir andar na frente junto com os pilotos de ponta, né? E eu percebi que não foi bem assim o negócio, não. Então eu acho que para eu poder vir andar aqui no Brasil novamente, eu até vou falar umas coisinhas aí depois, tem uma notícia boa aí para dar. Legal. Mas eu acredito que eu vou precisar treinar mais e me adaptar, porque gabarito para andar junto com os pilotos de hoje aqui eu tenho. O que eu preciso é de um pouco mais de treino, conhecer as pistas melhores e de um equipamento de qualidade para chegar junto com os caras lá, entendeu? E qual é que é a novidade? Você pode contar aí. Se você vem correr no Brasil, é novidade, coisa boa, a gente tem que falar logo de cara. Agora eu já dei, né? Deixa, né? Então, eu estou em negociação aí com algumas equipes aí e uma delas é o Ferpa da Motonil. A gente conversou e a gente ainda está acertando algumas coisinhas para ver se consegue viabilizar essa vinda minha para cá. Meu, eu gostei da pintura da tua moto e teu macacão, olha que destaque, hein? O Paulinho da PSBK fez um serviço maravilhoso esse fim de semana, colocou tudo do jeitinho que eu pedi, a moto estava excelente, eu não posso reclamar não. O que faltou mais para mim aqui foi treino na pista mesmo, porque justamente a gente quando corre num campeonato, de uma etapa para outra, quando você volta para a pista, você percebe a diferença da pista, do asfalto, do jeito que está, entendeu? E até o próprio clima do fim de semana, as coisas, chove, lava a pista, sai a borracha do asfalto, volta de novo. Então tudo isso influi muito no fim de semana, na tocada. Então eu fiquei um pouco decepcionado, porque o meu target do final de semana era para virar na casa dos 21, que era o que eu estava esperando. Mas infelizmente não foi possível, mas foi bom. Tive uma briga muito boa com os outros pilotos, aí, inclusive o Thierry, que é um dos pilotos da PDV, e é um piloto que tem experiência, e com outros mais, o próprio Danilo Lewis, o Diego Pretel, são pilotos de qualidade aqui do Brasil. Então, foi bom, eu me diverti muito, foi uma corrida muito divertida nesse sentido. Nesse momento, inclusive, a gente está vendo você e o Danilo Lewis, né? Isso. Uma briga bem forte ali. Disputando aí na reta de chegada. Para ficarem entre os 10 primeiros colocados. Aliás, estamos ouvindo, o que vocês acabaram de ouvir em casa é algo que a gente gosta muito de ouvir, quando o piloto sabe de suas limitações, né? E sabe que não é só a moto. A moto estava ruim, o equipamento... Ei, César, fala a verdade. Normalmente a gente ouve o piloto reclamar do equipamento, né? Ele não tem que adaptar nada. O Ralf, pelo menos, já contou que tem que fazer adaptação ao clima, voltar aqui ao Brasil mesmo, para aproveitar melhor, inclusive equipamento, né, César? Boa noite. Boa noite. Realmente o Ralf tem tantos anos já de experiência, né? Qual é o campeonato inglês? Um dos campeonatos mais difíceis que tem, né? Em termos de campeonato nacional, se não ou mais, em termos na categoria Superbike. E a experiência que ele tem lá, na verdade, chegou lá, trabalha, corre, faz de tudo. O Ralf tem a vida dele lá na Inglaterra. E é legal ele ter vindo andar conosco aqui, até ter falado, ter sentido, né? A diferença de nível de quando ele andou em 2012, também em Curitiba, que foi ele que ele acabou andando, e agora voltou de novo para fazer essa última etapa em Curitiba. E bacana que ele está sentindo que o nível subiu, né? Tudo aquilo que a gente tem dito aí nas transmissões é legal ouvir um piloto que vem lá da Inglaterra e corrobora com isso, quer dizer, realmente melhorou o nível dos pilotos brasileiros, isso é legal. A gente vê que todo ano a gente vê que o próprio Luciano Ribodino foi bicampeão e os últimos 2 anos que ele não foi, que foi o Mathieu, ele já teve mais dificuldade para poder andar na frente. Então você vê que os outros melhoraram, todo mundo melhorou. E eu acho que isso faz parte do campeonato, todo ano está melhorando a evolução. Os brasileiros também, o próprio Wesley, se você pegar o Wesley quando corria em 2011, primeiro ano do Moto 1000, e agora o Wesley evoluiu muito
com relação ao que ele tocava e o que ele está andando hoje. Sim. Eu quero ouvir do campeão desta temporada que está aqui com a gente, o Brian. Quais são os seus planos, Brian? Você vai mudar de país, você vai ficar aqui no Brasil, vai competir aqui de novo, vai ser Europa teu próximo passo, o que você vai fazer? Ainda estamos decidindo com minha equipe o que eu farei em 2016. Ainda não tem nenhuma perspectiva assim, ó, vou andar de, sei lá, campeonato espanhol, campeonato... Aqui no Brasil você não vai correr, você não... Não, eu ainda não sei não. Nada. É muito provável que você faça mais o caminho do Torres. Já tem especulação, o César já sabe a especulação. Não, eu acho que o caminho do Lucas Torres, que saiu como vice-campeão da categoria GPR 250, que é o projeto da equipe Estrela Galícia, que é poder... Existe um projeto de poder levar isso, até o próprio Alexandre divulgou aqui no programa. Eu acho que a bola da vez, de repente, seria você agora, Brian, porque foi o Torres, e eu acho que agora, exatamente esse caminho, eu acho que é traçado de poder seguir carreira e quem sabe um dia chegar no... Ou seja, senhores, se o piloto ainda não sabe, o César já sabe qual é que é o caminho. É isso, César? Conta pra ele, você ouviu, Brian? Sim. Esse é o seu caminho, é isso que você vai fazer. Eu deduzo que a Copa Espanha, fazer o pré-Moto 3 e aí dar continuidade, chegar no SEV, do SEV ir para o Moto 3 Mundial, que é o projeto que existe da Honda junto com a Estrela Galícia de poder chegar, quem sabe, um brasileiro na Moto 3. É esse caminho todo. É a Copa Espanha, que seria o Campeonato Espanhol hoje, o Europeu, o SEV e o Mundial. Já está sabendo, tá vendo? Já estou te explicando mais ou menos. Se não te contaram, eu já estou te contando. Bom, se ele não podia contar, mas você já contou quais serão os próximos passos do campeão da GPR 250 desse ano, o Brian David. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta para a sequência do nosso Supermotor aqui no Band Esportes e já tem substituição. Sai o... como é que eu posso dizer? Ítalo, não, como é que é? É brasileiro, né? O Brian David é brasileiro e é inglês também, tá? Depois eu vou fazer a conta. Mas agora quem está no lugar dele é o Diego Pierluigi, piloto argentino que competiu este ano com o francês Mathieu Luciano, aliás, de novo, né? Não só para ser campeão, mas para saber quem era o mais rápido e quem era o mais radical dos pilotos, porque os dois andaram realmente muito forte ao longo desse ano. Só que a gente dizia sempre o seguinte, eu e o César durante as provas e antes até, falava, bom, pole, aí a gente ficava brigando, Mathieu, não sei, mas o Diego Pierluigi está lá e tal, o cara é forte, anda muito rápido, mas e aí? Quem dos dois chega no final? Porque os caras caíram muito. Pierluigi, conta, e você me fala o seguinte, que história é essa no seu braço esquerdo? Boa noite. Boa noite. Tuve uma queda na rua, eu quebrei meu rádio de braço, mas estou bem, não tem nada grave, mas não pude... César falava que foi a propósito para não estar na última corrida. A fofoca é só uma e a gente, quando começa a falar de fofoca, fala forte. O Pierluigi fingiu que machucou o braço para não participar da última, que o campeonato estava decidido e tal. César Barros chegou até a falar que tem um vídeo. Como é que é essa história? Ele postou um vídeo na rede social correndo na esteira 20 por hora e o pessoal foi que me questionaram. Foi até o vídeo. Cadê? Não tem nada no braço correndo a 20 por hora na esteira? O cara tá correndo pra caramba. Eu acho que por causa Curitiba ele não tem boas recordações de Curitiba. Ele tem um problema em Curitiba. Defenda-se. E aí? Eu não tive sorte nunca em Curitiba. Eu falei, eu vou ir à última corrida a tentar ter um bom resultado, mas quebrei o braço antes. Mas de verdade, não. Eu queria muito correr lá em Curitiba. Mathieu, ele estava forte todo o ano. Eu queria bater mais uma vez. Eu consegui só em Goiânia 2 vezes. Pero bueno, no pudo ser, así que agora estou preparando o 2016. Agora me fala o seguinte, a gente falou com o Brian David a respeito do início dele, de como é que ele se interessou por motociclismo, e eu queria saber como é que é a base do motociclismo lá na Argentina, porque a gente tem os irmãos Solorza que vêm para cá e andam forte, tem você que sempre está brigando pelas primeiras posições, e não só, o próprio Ribodino que veio aqui ganhou 2 títulos do Moto New GP. Como é que é o início lá, quando é que a molecada começa? O início é muito parecido aqui, não? Tem os meninos de las 250, tem las 600, tem las 1000. Só que o nível da Argentina é muito alto. Tem motociclismo de muito tempo atrás, mas sempre eu falei a mesma coisa. Falta um pouco de organização, um pouco de evento.
para que siga exportando pilotos, ¿no? Los Solorza, ellos son un caso un poco más especial porque ellos ficaron mucho tiempo en España. Ellos ya hace como 7 o 8 años que fican allá, así que tienen un nivel bom porque ficaron en el CEP de España. Mas en Argentina se sigue trabajando, falta un poco, ¿no? El gobierno ahora trocó y siempre un problema, ¿no? Un problema los costos y un problema la importación. Está fechada en Argentina ya hace 2 años. 2 anos sem importação, nada de equipamento. Nada. E a produção lá também não é muito grande, né? No, no es muy grande. Ahora el gobierno tentó que haya más producción, pero moto velocidad de alta cilindrada no tem moto. No tem de 2013, no tem moto 0 km lá. Tá vendo? A gente tem que fazer cada vez mais intercâmbio, por isso os argentinos estão vindo aqui. Sorte nossa, né, César? Porque a gente sabe da competência do Pierluigi, que exige ao máximo o equipamento e eu acho que de alguma forma inspira os pilotos, não, César? Não, e é legal, é bom a gente falar disso aí, dos estrangeiros estarem andando aqui, porque existe o lado, eu acho que é benéfico o campeonato, mas tem muita gente que critica. Até o Diego está aqui para falar, tem um chileno andando muito rápido na Argentina. Bueno, e nem por isso os argentinos estão reclamando que o chileno está andando lá. Los dos campeones, últimos 2 campeones de Argentina, uruguayo, Maxi Gerardo, y este año el chileno Maxi Shai. E eles não criticam, porque e eles têm um nível alto, hein? Sim, chega um piloto alto. com um nível mais alto lá, que não é da Argentina, ganha o campeonato e existe elogio porque todos os argentinos têm a tendência de evoluir, que é o que está acontecendo com o campeonato nosso. Eu acho que o nosso campeonato brasileiro nunca teve num nível tão alto, com grandes disputas. Eu acho que o Diego veio aí para ajudar a levantar o nível, o Mathieu, o próprio Ribodino, que está aí andando, tivemos o Praia, que fez fez a última coisa de despedida dele aqui conosco. Então você vê a família Solorza, tivemos o próprio Gerardo, que era o campeão argentino, uruguaio. Teremos o Ralf Loturco de volta com toda a experiência do British Superbike. Hein? Porque lá na Europa, por exemplo, esse negócio de ser estrangeiro ou não é uma coisa que não tem tanta restrição, né, para os campeonatos. Inclusive no inglês, acho que corre gente do mundo inteiro mesmo, né? Até o ano passado, quando eu estava tendo a Copa do Mundo, né, antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, que foi em junho, foi na 3ª etapa de Snetterton. Eles postaram uma foto na rede social com o dizer assim, the World Cup starts here. Sem dúvida. Aí eu fiquei muito lisonjeado porque foi uma homenagem na realidade, né? Então tava eu, Sheik Byrne e todos os outros pilotos das outras nações que estavam lá, que naquele momento eram 8 nações. Ainda bem que o Ralf não sabia do resultado da Copa do Mundo, senão ele não estaria nessa foto. Estaria, Ralf, né? Realmente foi Você tomou de 7-1 em algum momento na pista lá? Não, a minha sorte é que não tinha nenhum alemão andando. Já consegui se safar dessa. Mas e o nível lá em comparação com o que a gente tem aqui, Ralf? Olha, é complicado porque todo mundo aqui conhece o César, o Alex, todo mundo sabe como é que funciona o campeonato inglês lá. A maioria dos pilotos que já correram MotoGP, World Superbike e tantos outros campeonatos como o próprio AMA também, o British Superbike é um campeonato que tem uma visão mundial muito boa. É televisionado para mais ou menos 60 países. Sim. Então, e o nível financeiro do campeonato é muito forte. As equipes, os patrocinadores, é muito bom. Então, atrai pilotos de tudo quanto é lugar do mundo. Nós temos hoje lá John Hopkins andando lá, Jakob Smers, o próprio Sheik Byrne, Kionari, Josh Brooks, que é o atual campeão. Então, nós tem um nível de campeonato mundial, realmente. Lá, para mim, é uma coisa muito difícil, porque eu sou um piloto de equipe privada, né? Como tem outros lá que a gente disputa. E você considera lá um piloto amador? Sou um piloto... Não se dizeria amador, mas eu sou o amador que foi para o campeonato profissional. Entendeu? Eu sou um campeonato... Você subiu de nível, você conquistou esse passo ali, esse passo a mais. Porque, inclusive, lá eles fazem uma seleção dos pilotos que entram no campeonato. Então, o fato de eu ser brasileiro, de eu ter ganho as outras categorias de base lá e tal, é o que eles, né? Porque
tem muito piloto inglês que gostaria de estar no British Championship, mas não teve essa oportunidade. Eu estou ouvindo o Walter, nosso diretor de TV, está dizendo assim, você de aspirante ascendeu a condição de top. Mas isso é legal a gente perceber, César, inclusive, que é aquela história que a gente fala muito aqui. Nós ainda precisamos de volume para termos essa coisa de selecionar, para subir para a principal categoria, não? Não, é o que falta aqui um pouco. O problema é que lá tem muito piloto. Sim, principal. É volume. Existem as equipes aqui de fábrica, existem muitas equipes de fábrica. Porque é o que eu falei, depois do Mundial é o campeonato. Lá é uma vitrine e ao mesmo tempo é o retorno de aposentadoria, né? O cara faz o campeonato inglês, aparece como o Crutchlow veio daí, o Camier foi campeão inglês ali, Sam Lowe's, subiram, fizeram o Mundial e aí anda lá no Mundial, tem alguns que andam na ponta, outros que não andam, mas depois acabam voltando para o campeonato inglês e correm ali no campeonato. O próprio Chris Walker. Então, mas isso mantém o nível alto. Você vai, é um caminho para subir e é a volta dos grandes nomes, com experiência pra caramba. É isso aí. Isso, né? Eu imagino que para o Ralf, para você é um orgulho, mas isso vai deixar também a vida mais difícil da equipe que você escolher aqui no Brasil, né, Ralf? Porque você também tem uma nota de corte aí para escolher um time que é bem alto. Vai ser até um elogio para a equipe que você escolher andar. Eu não sei se não me considero nesse ponto. Eu acredito que tudo a gente se consegue com trabalho, esforço e dedicação. Eu quero vir para o Brasil para poder oferecer alguma coisa, não só para a equipe que eu estiver correndo, mas também conseguir trazer alguma coisa para o campeonato em si. Então, eu acredito que a categoria que eu for correr vai ser uma categoria competitiva e eu quero vir para ganhar, como todo piloto que entra. Acredito que não existe piloto que entra em corrida pensando, eu quero chegar em terceiro, eu quero chegar em quarto. Não existe, né? Não. Eu acho que se você é piloto, você quer ganhar. Não existe outro tipo de sentimento. Então, para mim, a equipe que eu escolher, eu tenho certeza que vai me proporcionar a moto que vai ser para eu poder ganhar o campeonato que eu estiver participando. Se você está escolhendo, né, falou do Firpa, né, o brasileiro mais bem colocado no campeonato, o Wesley Gutierrez foi terceiro, inclusive. Terceiro. Campeonato bem difícil, super disputado, com pilotos estrangeiros e o Wesley. E ganhou no desempate de resultado com relação ao Miguel Praia. Uma briga direta, né? Uma briga direta. Lá na última prova. Acabaram... Em terceiro lugar, inclusive, a favor dele foi que colocou em terceiro, porque empatou com o Praia, né? Acabou empatando. E aí, terceira colocação de Curitiba foi o desempate para ele poder ficar na terceira colocação no final do campeonato. E o Pierluigi? Sabe, Ralf, uma coisa que você anotar, para todo mundo anotar, o Pierluigi corre aqui no Brasil, ele tem um salário de aproximadamente $80 mil. um pouco mais. Como é que é essa história de você escolheu o time, o pessoal convidou você para vir correr no Brasil, como é que foi? La primera corrida aquí en Brasil fue junto con Alex, en el equipo IDL, el primer año de Moto 1000. Ahí yo tuve la suerte de ganar las dos corridas de Río de Janeiro. Ahí mostré un poco que tenía un buen nivel y ahí el equipo JC le procuró de mí en el año 2013 lá. Y ahí fiqué aquí y gosté mucho del campeonato. Ya había gostado mucho cuando vine en 2011. Vi que estaba muy profesional. Muchas personas trabajando de una manera profesional. Y yo sabía que era un buen paso para dar para también subir mi nivel. Aunque, como faló César, el nivel estaba más bajo, pero ahí todo el mundo... con la llegada mía, con la llegada de Luciano Ribodino, con De Praia, mismo Mathieu, todo el mundo empezó a subir su nivel y eso fue muy bueno para el campeonato. Ahora el campeonato está fuerte, está muy fuerte. Yo estuve en el campeonato de España, estuve en el campeonato de Lama de Estados Unidos y yo acho que el campeonato de Brasil está en los 5 mejores del mundo. Tá vendo? 5 melhores do mundo por experiência, não é por falação. Ninguém aqui está falando que é top 5, top 10, top 3, não é nada. É por experiência. Por isso o Ralf Lottucci vai voltar e vai correr aqui no Brasil, vai correr no Moto 1000 GP. Ralf? A vontade é grande. A vontade é grande, com certeza. Porque eu sou brasileiro, eu nunca corri aqui no Brasil. Eu fui embora para a Inglaterra em 2001 e só comecei a correr de moto lá em 2007.
E sempre, né, eu sou fãzão do Alexandre. E, pô, desde moleque eu assisti o Alexandre correr. Não que ele esteja tão velho, mas né, eu assisti ele quando eu era pequeno. Não fala isso, que inclusive ele tá no backstage aqui. A gente vai arrumar encrenca e ele não vai nem querer pagar o hambúrguer E a depois. vontade de vir aqui para de repente ganhar um título e trazer o título de volta pro Brasil. Ah, é? Calma aí, calma. É grande. Então a gente quer poder tentar apresentar um pouco do meu trabalho aqui. Isso é um sonho muito antigo meu. Então vamos ver se a gente consegue viabilizar tudo isso aí. Acredito que tá quase uns 80%, 90% certo. Eu tenho uma reunião sexta-feira com a equipe e vamos ver o que vai dar. Eu acredito que tá todo mundo com os fingers crossed, como a gente fala lá, né? Isso aí. Para dar certo, tanto o pessoal lá de casa, como o pessoal daqui, os meus amigos aqui, acredito. Aí que você todo mundo, volta, né? mas Ralf, você volta a morar no Brasil ou você vai fazer ponte aérea? Não, eu infelizmente não tem como eu voltar a morar no Brasil, porque eu tenho meus negócios lá, meus filhos na escola, casa e minha família toda lá, então vai ser esse negócio de viajar toda etapa. É que o Pierluigi Faz curte, mesma apesar da coisa. história da viagem dele ser de uma hora e pouco, né? Então vai ser um pouco mais longa, mas 10 horas, 10 horas de viagem. mas já está na programação. Ainda bem que o campeonato tem... bem, a seleção das etapas é boa, é uma vez por mês, então não fica muito pesado para eu viajar. E dessa maneira fica mais fácil, né? Aí eu posso também no intervalo treinar lá com uma moto parecida, com os pneus e tal, para mim já ir me adaptando e me preparando para poder chegar aqui e conseguir andar bem. Perfeito, ó, a gente vai sair para o intervalo. Diga rapidinho o que você tem para dizer, César. Eu queria que o Diego falasse do programa, porque ele falou, ano que vem continua aqui o Diego. A gente não sabe se o Diego continua, se não continua. Não, como é que o tá. Pierluigi vai falar depois. Eu apesar falei, mas eu não dei certeza. Mas 80%. Bom, o Ralf a gente não tem estará aqui no próximo bloco, o Brian Davis vai voltar no próximo bloco, mas depois ele vai ter um ano inteiro para se defender dessa história. A gente vai pro rápido intervalo. Agora, escuta, nessa última parte do nosso programa, a gente tem aí 9 minutos para falar de uma coisa que rolou lá na decisão do MotoMGP em Curitiba e que o Brian Davis está aqui de volta com a gente nesse bloco. Está aqui o Brian, campeão. A gente não quer em nenhum momento discutir a qualidade, né, dele como piloto ou a validade do título dele, que afinal de contas nós tivemos 8 corridas para isso acontecer. Mas na última prova, infelizmente, a gente teve o ápice de uma rivalidade muito grande entre o José Duarte e o Tom Kawakami, que culminou, não sei o que a gente está no ponto, se a gente está no ponto Campo Grande ou Curitiba. Vamos ver Curitiba o que aconteceu no meio da prova, que eu me surpreendi bastante e foi uma imagem que ficou desse ligeiro toque que acontece entre o Zé Duarte, que inclusive olha para trás, vê o Tom Kawakami perder o controle da moto, safo o Tom Kawakami, foi ninja o moleque, saiu da moto, ela bateu forte no guardrail, em plena reta, em plena aceleração, ele saiu da briga pelo título nesta hora, nesse momento. Foi um toque ligeiro que desviou a rota do Tom Kawakami, que com certeza faria, como fez ao longo de todo o campeonato, uma bela briga pelo título com o Brian David. O Brian, onde é que você estava nessa hora desse toque, Brian? Você nem viu, você viu de lado essa história. Como é que você viu aí esse toque? Não, você passou por ali, inclusive, né? Como é que você viu aí esse toque? Brian, conta pra gente. Sim, eu estava atrás dele nesse mesmo momento, até teve que dar uma aliviada no acelerador, porque eu estava bem atrás. Você que vem ali do capacete escuro, não, você vai passar ali à direita, né? Sim. Quem foi ultrapassado ali foi o Dioguinho, né? Ele tá ali, ó, ele passa Ele ali vai agora. passar lá, nossa, você tirou a mão. Você até ficou mais de pé ali, né, naquela hora. Claro. Você se preparou para um toque? O que você achou dessa história toda? Não, eu cheguei a ver ele caindo, eu estava bem atrás, então eu teve que dar uma aliviada para contornar para a esquerda. O que você achou dessa história, desse toque? O que você viu de lá da pista? Eu concordo com a decisão da minha equipe e eu acho que não foi decisão do Duarte e foi uma pena que ele esteja caído, ia ser uma briga muito boa até o final e ia ganhar quem fosse melhor, né? Não era o jeito que a gente queria ver esse título decidido, né, César? Com esse toque aí. E a gente revê, tem imagem de lado. O próprio Tom Kawakami foi lá, colocou a imagem. Tem muitas opiniões sendo postadas, né? O pessoal falando, foi intencional, não foi intencional. Gente, a decisão do título, a gente queria ver, como eu já falei, de outra forma.
intencional, a gente até já antecipa aqui. Não dá nem para imaginar que alguém entre na pista e vá fazer um negócio desse para derrubar. O que importa é que no final da corrida o Zé Duarte foi desclassificado. A equipe, inclusive, não concorda, né? A equipe do Alexandre de Barros não concorda com a decisão de ter desclassificado o piloto no final da prova, dizendo que esse foi um toque normal de corrida, dentro da disputa entre eles. Vários anos, a gente vai ficar falando de muito tempo sobre isso. Eu queria que o César me dissesse o que ele achou na hora e o que ele achou depois de ver tantas e tantas vezes essa sequência de imagens, César. Eu acho assim, é o que você falou desde o começo, em hipótese alguma, tira o brilho do título do Brian. O Brian não tem nada a ver com essa briga, não tem nada a ver com essa queda. O Tom me surpreendeu, eu achei que o Brian no começo da corrida ia embora, até porque ele fez a pole position andando sozinho, não conseguiu e ficou tivemos 6 pilotos diferentes na ponta nessa corrida, liderando essa corrida, tivemos 6 pilotos diferentes, é a corrida mais emocionante do campeonato. Você olhando bem, na hora que eu olhei junto com você, a impressão que tem é isso que... no calor da partida, no calor, acontecendo, eu narrando e você comentando. Eu achava que o Duarte acabou mexendo um pouquinho, como o Tom também acabou mexendo um pouco. Se você analisar desde a saída da curva, que eu olhei hoje, olhei ontem, você vê quem aparece na frente é o Gui. É o Guilherme Brito que entra na reta do box na frente. Já abrindo vácuo para todo mundo. Isso, abrindo vácuo para todo mundo. Daí, de trás do Guilherme Brito, sai o Macon e sai o Tom. Tá? E sai o Duarte, que até então era o quarto. Que abre, claro, porque na hora da entrada da reta, pega o vácuo e começa a abrir todos os pilotos. O Macon começa, o primeiro Guilherme vem trazendo para o meio da pista, para não dar vácuo, que é normal, o piloto que vem na frente tenta não dar vácuo para os outros. O Macon coloca por fora, quando o Guilherme começa a voltar, ele começa meio que empurrar o Macon, que é normal, coisa de corrida, os dois estão indo para fora. Quando chega no limite, o Gui, ele faz um pequeno movimento, e o Tom já está aqui desse lado. E o Tom estava indo para o lado do Guilherme, quando os dois meio que iam se encontrar, o Tom, para tirar do Guilherme, joga para a direita, e é a hora que ele encontra o Duarte. Tá? Mas se você olhar, então não só o Duarte mexeu a moto, como o Tom também mexeu a moto. Só que o Duarte, se você olhar também, ele não vem em linha reta. Ele veio de um modo... Você vai falando aí, a gente vê de novo. Ele vem de um modo que ele vai fazer a tomada, ele quer fazer a tomada da curva. Que ali em Curitiba você vem para a esquerda para fazer a tomada de curva. Coisas de corrida? Coisas de corrida. Eu não acho que não tem culpado. Acho que nem é culpa do Duarte e nem é culpa do Tom. Se você estivesse na direção de prova, você não teria punido nenhum piloto. Eu teria dado um drive-thru pro Duarte. Minha opinião. Por quê? A minha opinião. Porque ele é reincidente. Só por esse motivo. Tá? Porque ele já foi advertido por causa de Campo Grande. Ele e o Tom Kawakami já tinham sido advertidos. Ou seja, já tinha precedente pro lado dos dois. Já tinham precedente os dois. Da etapa de Campo Grande, que eles tocaram de uma forma até pior que essa e que não, graças a Deus, nenhum dos dois acabou caindo. Entendeu? Que ali eles tomaram uma advertência de direção de prova. Os dois foram advertidos. Tanto o Tom Kawakami quanto o Zé Duarte. Então vamos fazer o seguinte, você vai falando aí, eu quero ouvir, antes de soltar a imagem de Campo Grande, que foi a primeira vez que eles tiveram o entrever esse ano. Queria ouvir o Pierluigi. O Pierluigi está aí com toda a experiência, né? Vice-campeão, ele não gosta desse negócio de vice, ele só gosta da segunda palavra. Mas você viu aí, inclusive você acompanhou pela internet de lá da Argentina. O que você achou desse entreveiro todo, até da punição ao José Duarte? El problema más grande aquí es que un piloto es compañero de equipo quien estaba peleando el campeonato y el otro piloto es quien estaba peleando el campeonato. Si esta maniobra hubiese sido en otra corrida con otros dos pilotos diferentes, sería un poco más tranquila, ¿no? Porque a coisa foi mais tensa por todo esto. Yo hago misma cosa que César, o sea, el problema aquí no es ahora, sino que en Motomil, si ellos sancionaban todas estas maniobras desde un principio, tanto, o sea, faló mucho de los chuparruedas, de ir lento en la pista, ¿sabe? Y todo esto, capaz que a coisa hubiese chegado mais calma aos pilotos, não? O sea... Enquanto você fala, vamos ver a imagem lá de Campo Grande, que foi, é o que você está falando. Quer dizer, já houve esse problema lá em Campo Grande, então você concorda, se tivesse tido alguma punição, algum chamamento diferente, já aí, ó, já teria sido diferente, né? Porque teve isso mesmo já ao longo dos treinos, né? Toques entre eles, né, Diego? Quando é uma categoria assim de meninos, yo acho que cuando hay una maniobra así como esta Campo Grande ya tienen que sancionar para que no vuelva a ocurrir. Si ellos solo son advertidos y deja pasar una cosa así, acontecen estas cosas.
fue ruin por lo que falei antes, porque Tom estaba peleando el campeonato, porque José es compañero de equipo del campeón, entonces fue ruin para el campeonato y para la corrida, mas no opaca al campeón, no... Sim, o título do Brian pode ser brilhante do mesmo jeito, mas a gente está vendo a imagem de Campo Grande. O César tinha dito, inclusive, né, César, que aí você já tinha punido os dois. Então, eu fui muito criticado naquele programa que eu falei, pra mim, na minha opinião, os dois deveriam ter sido penalizados, não ter sido advertido. Como? Vão perder 2 posições no grid, vão largar em último, vou penalizar mesmo. Eu acho que todo mundo foi garoto um dia e a gente era divertido na escola, pelo menos a gente não dava atenção. Quando você era suspenso, você, peraí. Então o negócio é mais embaixo, eles estão realmente de olho na gente. Então eu acho que faltou isso, eu acho que eles deveriam ter sido, se eles tivessem sido penalizados em Campo Grande, ter perdido, sei lá, 2 posições, 5 posições no grid, largado em último, eu acho que isso não teria acontecido, na minha opinião. Porque todos eles iam falar, não, peraí que a direção de prova está de olho na gente e se eu fizer alguma coisa eu vou me complicar na próxima corrida, então eu não vou fazer. Entendeu? Então, claro que, é o que eu falei, pode ser algum o Duarte pensou em derrubar o Tom, como disse... Aliás... a gente volta a questionar exatamente, mais ou menos, claro, que em outro patamar, entre Marques e Rossi. Sim, eu acho que essa polêmica a gente vai ficar... falando, inclusive em todo o balanço que a gente vai fazer no final do ano, no começo da próxima temporada, porque a gente ficou falando 3 semanas, pelo menos, a respeito de Marc Marques e Valentino Rossi. Esses toques que aconteceram ao longo desse campeonato, da GPR 250, nos alertaram para a necessidade de formação, durante a formação dos pilotos, fazer com que eles entendam que esse tipo de comportamento não é aceitável, de parte de um ou da parte do outro. Tom Kawakami publicou nas redes sociais o pensamento dele. Aliás, foram olímpicos, né, se eu posso usar esse termo, os 2 irmãos, tanto o Macon quanto o Tom, quando eles falaram com o César depois da corrida. O vencedor Macon e o Tom Kawakami, que inclusive esticou a mão para o Brian David lá no pódio do campeonato. Né? O Brian esticou a mão, o Tom hesitou, mas esticou a mão, cumprimentou, valorizando e dando sentido para a competição. Foi maravilhosa a reação deles. E o José Duarte, inclusive, vai publicar daqui a pouco uma nota oficial, e ele diz aqui, ele mandou para a gente uma nota bem montada, dizendo da preocupação dele com relação à segurança, que ele, claro, não teve intenção nenhuma de prejudicar o Tom daquela forma, e nem, lógico, de prejudicar a imagem do campeonato, das equipes e tal. Ele estava fazendo o trabalho dele, que era buscar a vitória. Que sirva de lição esse momento, esse ápice, esse toque, para que no próximo ano e os próximos pilotos de quaisquer campeonatos saibam que na pista a gente não pode ter esse comportamento desse tipo de divisão, né? Que essa forma de fazer as coisas não é a certa. Mas como o Pierluigi, inclusive, colocou para a gente em outro momento aqui da nossa discussão, inclusive no bastidor, dentro da pista existe um código entre os pilotos e esse código é respeitado. Eles se conhecem e é por isso que se respeitam. E a gente torce para que esse respeito continue, não só no Campeonato Brasileiro, dessa categoria, mas de todas elas. A gente está encerrando mais uma edição do nosso Supermotor. Conversaremos muito nas redes sociais a respeito desse assunto. Na próxima edição a gente volta destacando também. Pierluigi, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a vocês. Brian, parabéns pelo título. Muito obrigado. Merecido, obrigado pela sua presença. César, semana que vem a gente volta então para falar destes e muito mais assuntos, tá bom? Fechado. Semana que vem então a gente volta. Tchau.